noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a estudar Tiago, capítulo 4. Mas antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, nesse momento entramos na Tua presença, para que seja o Senhor a libertar, a restaurar a alma, meu Pai. O Espírito Santo, nesse momento também nós pedimos que o Senhor cubra esse estudo com o sangue de Jesus, para que seja o Senhor a manifestar no coração de cada um aqui presente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço que haja salvação, que haja arrependimento dos pecados, que assim seja. Amém. Então, e como eu tinha dito, vamos estar a ver Tiago capítulo 4. Em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 10, fala assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não fareis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então aqui, a palavra de Deus nos ensina em que nós deveríamos nos humilhar perante Deus. Porque tem coisas que mais vale nós e perdemos a razão do acontecimento do que perder a nossa paz. Ok? Então tem situação onde nós nos vamos ver forçados a perder a razão. Para quê? Para manter a nossa paz. Porque tem coisas e pessoas que só podem se justificar algumas coisas a partir do momento que nós deixamos que Deus faça. Quando nós queremos justificar as coisas pela força do nosso braço, pelo que nós pensamos, pelo que nós queremos, pelo que nós estamos a sentir, vamos sair fracassados. Por quê? Porque nós temos que entender que todo mundo não tem por que ter a mesma opinião que a nossa. Todo mundo não tem por que sentir o mesmo sentimento que nós estamos a sentir. Porque nós temos que entender que cada um tem a sua opinião. As críticas vão vir, mas somos nós quem temos que saber e como está o nosso estado espiritual com Deus. Quando nós mais nos apegamos a Deus, o que os outros pensam, o que os outros criticam, o que os outros opinam, ok, vamos ter um espírito humilde de receber críticas, de analisar se realmente estamos no bom caminho, de analisar se realmente estamos a fazer a vontade de Deus. Então, tudo isso vamos analisar. Mas as nossas emoções, o nosso, como eu posso dizer, o nosso coração não pode ser guiado por aquilo que nós estamos a sentir no momento. Igual que se estamos tristes, então tudo que eu vou fazer é basear na tristeza. Se estamos com raiva, tudo que eu vou fazer é basear na raiva. Se estou aí depressiva, tudo que eu vou fazer é basear na depressão. Não. Por isso mesmo temos que nos apegar à palavra de Deus. Temos que nos apegar a Deus. Para não ser influenciados pelo nosso coração. Mas sim pela palavra que já nos deu Deus. Entende? Como, por exemplo, Deus está a falar aqui que eu sou mais que vencedor. Certo? Então eu tenho que entender que para ser mais que vencedor eu tenho que estar ao lado daquele que nunca perdeu nenhuma batalha. Não posso ir pela minha própria conta. Não posso ir pela minha vontade. Porque se eu começar agora a fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu vou me destruir. Vou me destruir. E a única pessoa que me pode sustentar nesses momentos difíceis é Deus. O que é que me sustenta no momento difícil? É a palavra de Deus. São as promessas que Jesus deixou na sua palavra. Então, não é qualquer situação que nos abala. Vem tribulações, vem situações difíceis, mas nós sabemos que estamos anclados na rocha. Nós sabemos que tipo de promessa nós recebemos de Deus. Sabemos que tipo de palavra Deus já deu na nossa vida. Então, através dessa palavra que nós temos que nos aferrar, não através das emoções. Porque as emoções são assim, inconstantes. Hoje estamos assim, amanhã estamos para cima, depois para baixo, assim e tal. Mas a Bíblia mesmo fala sobre o doble ânimo. Porque o doble ânimo não agrada a Deus. Ora estou assim, ora estou... Não é que agora não vamos ter sentimentos e emoções, mas temos que entender que o doble ânimo não agrada a Deus. Sabe, então como eu faço para não ter um doble ânimo? Porque eu antes era uma pessoa de muito doble ânimo. De acordo com o que as pessoas sentiam, pensavam em mim, era o que eu sentia. Isso me afligia, isso me fazia com que eu sentisse mais ansiedade e ainda mais profundizar no fundo do poço com a depressão. Mas quando eu me aferrei à palavra, eu entendi que não tenho que estar apegado ao que os outros pensam, não tenho que estar apegado por uma situação que eu estou a passar, para me sentir contente, triste, alegre, não.
por mais que nesse momento a situação me está a fazer sentir de uma forma e depressiva, de uma forma e sem chão, e de uma forma que eu penso que já acabou tudo, que já não tem mais solução, aí eu começo a lembrar da palavra de Deus. É isso que me sustenta, que me faz pensar assim, Sandra, não podes voltar atrás. Não podes e voltar à vida que tu vivias antes. Não podes e sentir-se como uma pessoa derrotada. Porque o teu Deus não pensa assim de ti. Lembra quais são os pensamentos que Deus pensa de ti. E a partir daí é onde me levanto. Aí a partir daí onde eu tenho forças. Porque a força não vem de mim. A força vem do meu Deus. É na minha fraqueza que Ele vem e aperfeiçoa o seu poder em mim. É na minha fraqueza que Ele vem e mostra realmente o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para seguir na sua presença. Então a única coisa que pode nos fortalecer nos dias maus é a palavra de Deus. É humilharmos ante Deus e falar, meu Pai, eu errei, meu Pai, eu pequei contra o Senhor, meu Pai, eu fiz isso, eu sei que não estive bem, mas me corrige, me liberta, me restaura. Meu Pai, não consigo vencer esse pecado, mas me ajuda. Porque Deus, o que Ele espera é um espírito arrependido, o que Ele espera é um espírito verdadeiro, sincero. Porque todos aqueles que não receberam o perdão de Deus aqui na Bíblia foram pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Nós vemos que aí no Jardim de Éden houve uma morte espiritual do homem e com Deus, que foi Adão e Eva, porque num momento nenhum dos dois assumiu que pecaram. Porque Adão, quando Deus chamou Adão para perguntar, e Adão, onde estás? Deus já sabia onde Adão estava, mas Deus queria dar a Adão uma oportunidade de se justificar o porquê ele desapareceu da presença de Deus. Mas Adão, em vez de se justificar, em vez de vir com o espírito de arrependimento, na frente de Deus falar para Deus que ele pecou, que ele errou, ele automaticamente falou assim, a mulher que tu me deste como auxiliadora, como companheira, ela me deu do fruto para comer, o fruto que o Senhor disse para não comer, ela me deu para comer. Por isso eu caí na tentação. E perguntando a Eva, por que fizeste isso? Eva, e não, foi a serpente quem me deu para comer. Foi culpa da serpente. Então nós temos que entender aqui, se Deus é misericordioso, então se Eva e Adão tivessem dito, meu Deus, meu Pai, me perdoe, pequei contra o Senhor. Me perdoe, eu confesso que eu me deixei cair na tentação. Mas a nossa tendência é sempre buscar um culpado. Eu sou frustrada porque o outro me machucou. Eu sou grosseira, sou arrogante, prepotente porque o outro me machucou. Porque já me machucaram lá atrás, então por isso eu sou assim. Eu sou desconfiada, não gosto de ter pessoas, amizades por perto porque já me machucaram, isso mais o outro. E tal. Então, sempre buscamos uma desculpa por aquilo que somos. Sou uma pessoa depressiva, sou uma pessoa com muita ansiedade, porque esse me machucou, isso me machucou, porque passou por essa situação. Então sempre estamos trazendo coisas do passado, situações do passado, problemas que já passamos, para poder camuflar aquilo que nós somos, aquilo que nós viemos a nos tornar. Porque assim, eu não posso dizer, eu sou tímida, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa triste, porque isso não é a nossa essência. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para ser a sua imagem e semelhança. E a partir do momento que nós começamos a nos refugiarmos no meio de situações vividas ou que estamos a viver para determinar o nosso estado de ânimo, para determinar a nossa pessoa, não? Aí estamos já colocar como é que eu posso dizer? Estamos já enterrar a essência que Deus fez para cada um de nós. Então, o fato de que eu passei uma situação não quer dizer que eu tenha que ser uma pessoa depressiva. O fato de que eu passei por uma situação lá atrás, ou talvez no dia de hoje, não quer dizer que eu tenho que me tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que qualquer coisa já é gritos, isso mais o outro. Não. Uma pessoa que qualquer coisa já fica assim coibida. Qualquer coisa tem que dizer que sim, mesmo não querendo, porque não quer desagradar os outros. Não, esse tipo de coisas não são nossa essência. Esse tipo de coisas são consequência de situações em que nós passamos ou que estamos a passar. E nós não podemos nos deixar agora mesmo ter coisas na nossa vida de acordo com a nossa circunstância. Vi colocar pensamentos, sentimentos, emoções dentro de nós só para a circunstância que estamos a passar.
mas sim humilhar na frente de Deus e entender que o nosso Deus nos fez a sua imagem semelhante. Então Deus não é uma pessoa depressiva, Deus não é uma pessoa agressiva, Deus não é prepotente, Deus não é arrogante. Deus em nenhum momento falou que nós somos fracassados. Em nenhum momento Deus está a falar aqui que nós temos que nos sentir derrotados. Em nenhum momento Deus está a falar aqui que o nosso pecado, porque o único pecado que não se justifica é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sandra, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é chamar, por exemplo, de imundo, chamar de, como é que eu posso dizer? Ou seja, colocar o Espírito Santo como se fosse um demônio, que o Senhor repreenda todo o mal. Por quê? Porque até mesmo os religiosos, fariseus e todos os escribas, tudo isso, falavam que Jesus estava endemoniado, falavam que Jesus tinha demônio, só pelo fato de levar a verdade, só pelo fato de ir com sinceridade na frente, só pelo fato de quando ele falava com autoridade, porque ele não falava as coisas por falar, ele falava de acordo com aquilo que ele vivia, pois o Senhor Jesus vivia o Evangelho. Não pregava a palavra por pregar, não ia evangelizar por evangelizar, não. Ele falava o que ele vivia. Então nós podemos sentir quando nós falamos uma coisa, porque nós temos conhecimento, e sentimos também quando nós falamos uma coisa, as pessoas sentem quando nós falamos uma coisa, quando estamos baseados em conhecimentos, e as pessoas também sentem através de nós, quando falamos de uma coisa, através do nosso testemunho, através do que nós vivemos. Então eu não posso vir aqui julgar uma pessoa que está depressiva, falar que ela é assim, não, como muitos falam, não, é só brilho no corpo, é só isso mais o outro, também não é assim, é exagerada. Isso, quem fala é uma pessoa que não sofreu depressão. Porque aquele que já sofreu depressão sabe que é uma dor que não alivia com nenhum medicamento, que é uma dor que ninguém entende, é uma dor que se sofre sozinho, que se não é pela misericórdia de Cristo, ficamos lá. Ficamos dentro de um manicômio pensando que nunca mais vamos sair desse abismo. Então só aquele que já sofreu depressão sabe do que estamos a falar. Só aquele que já foi ameaçado de morte sabe do que é ser ameaçado de morte. Só aquele que já sofreu ataques espirituais propriamente de pessoas que de alto rango, digamos assim, alto rango, nem podemos ser, pessoas que têm especialidade para nos ferir, pessoas que têm especialidade de trabalhar mesmo aí com maldições para nos ver mortos. Só aquele que já sofreu sabe do que o outro está a falar. Só aquele que já perdeu um filho sabe do que é perder um filho. Só aquele que já passou por determinada coisa sabe o que é estar. Nós não podemos julgar as pessoas, porque assim como está a falar aqui, não falemos mal um dos outros. Entende? Porque fala assim, quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas sim juiz. Então nós não podemos ser juízes da situação do outro, não podemos julgar o outro só pelo fato de que nós nunca passamos por essa circunstância. Entende? Porque eu só soube o que é passar e fome a partir do momento que eu passei fome. Só sei o que é estar à beira da morte a partir do momento que Deus me livrou várias vezes da morte. Só sei o que é depressão a partir do momento que eu passei quase 13 anos em depressão. Só sei o que é pensamento de suicídio, o que é se sentir no fundo do poço a partir do momento que eu passei por isso. Só sei o que é sentir um vício e querer deixar, mas não conseguir deixar, a partir do momento que eu passei. Só sei o que é sentir dentro do coração quando falam, estás com um cancro, isso vai a pior, e ter filhos aí para criar, e pensar, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Só aquele que já passou por coisas pode se colocar na pele do outro e entender o que o outro está passando. Então nós, se não passamos por isso, não vamos julgar o outro. Nós, se não passamos por isso, não vamos querer fazer de juízes para poder crucificar o outro, pelo contrário. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Não sabemos o que nos pode acontecer no dia da manhã. O dia da manhã só a Deus pertence. Então é fácil julgar o outro. É fácil falar do outro. Olha, não, isso mais o outro. Mas o difícil é viver na pele do outro.
Difícil é ver uma mulher sofrendo no seu casamento, sofrendo no seu trabalho, sofrendo na sua saúde, sofrendo em várias áreas e falar assim, não, é porque também não é bem assim. Não, ela está sofrendo isso porque tá. Não, nós não podemos julgar. Porque amanhã pode ser conosco. E da mesma forma que nós julgamos o outro, vamos ser julgados. À mesma medida que nós medimos o outro, também vamos ser medidos. Por isso temos que ter e fazer uma atenção de como estamos a andar. Porque tudo aquilo que nós praticamos, vamos atrair. Se eu agora mesmo e estou a fazer coisas erradas, o que eu vou atrair são coisas erradas. Se eu agora mesmo estou a fazer coisas para bem, mesmo que no princípio, porque normalmente sempre quando fazemos o bem, no princípio vemos tudo ao contrário. Vemos que não vale a pena continuar a fazer. Por isso, para ajudar as pessoas, para fazer o bem, temos que pedir sabedoria ao Espírito Santo. Não é chegar a fazer. Porque às vezes fazemos coisas e depois nos arrependimos. Depois ficamos a olhar as pessoas com maus olhos. Por quê? Porque não pedimos Espírito Santo sabedoria para saber como ajudar as pessoas. Como fazer as coisas. E fazemos pela emoção e sentimento. Depois vamos lá e ficamos frustrados. Depois vamos lá e estamos esperando que o outro nos venha agradecer. Que o outro nos venha exaltar. Depois quando é aquele mesmo que ajudamos que vai nos difama, nos humilha, faz fofoca da nossa vida, nos faz a vida um inferno. Por quê? Porque nós não pedimos sabedoria a Deus para saber como ajudar. E uma coisa, se nós não queremos viver frustrados, porque assim, sempre quando nós estamos a ajudar pessoas, sem pedir direção a Deus, temos que entender que vai chegar um ponto onde nós vamos deixar de fazer bondade para aquele que realmente precisa, porque já estamos machucados. Entende? Então nós temos, quando vamos ajudar alguma pessoa, temos que pedir direção ao Espírito Santo. Porque tem coisas que, ok, ajuda tal. Mas temos também que entender que sempre quando vamos fazer uma coisa, porque a Bíblia mesmo diz, dá de beber ao teu inimigo, dá de comer ao teu inimigo. Se ele está a pedir, dá de comer, dá de beber, mas com sabedoria. Entende? Com sabedoria para não sujar nosso coração. Porque o nosso coração temos que cuidar dele todos os dias, porque todos os dias recebemos ataques para poder estar com o nosso coração sujo, para poder sujar nosso coração. Mas como fazer para não sujar nosso coração? Ir na frente de Deus e limpar o coração. Espírito Santo, confesso que estou com o coração sujo, confesso que isso me tocou, confesso que isso me entristeceu, mas limpa o meu coração. Eu não quero perder a minha salvação. Porque o mais importante aqui é permanecer com a salvação em Cristo Jesus. Entende? Porque o outro que machucou está aí a fazer a sua vida, mas nós continuamos nas trevas por enquanto não limpamos o nosso coração. Quem faz justiça é Deus, quem é o justo juiz é Deus, não somos nós. Então deixemos de julgar os outros de acordo pela aparência, de acordo pelo que estamos a ver e entender que cada um tem a sua situação. Se essa mulher agora mesmo entrou no espírito adultério ou o marido entrou no espírito adultério, não vamos julgar porque não sabemos o que está a passar dentro dessa pessoa. Se agora mesmo, no nosso trabalho tem uma colega que era, por exemplo, sempre chega com roupa velha, o sapato velho, mas não vamos estar a criticar, não sabemos que situação está a passar essa mãe, porque eu já passei por situações onde eu, com uma só calça, certo? E com poucas blusas, com um sapato até ficar furado aí na planta do pé. Eu já andei com um sapato de um ano para o outro, furado, e um só sapato no pé. Entende? Para quê? Para que eu possa ter dignidade para comer meus filhos, porque eu coloquei antes a necessidade antes que o luxo. Entende? Mas tem pessoas que talvez falam assim, ela está só com um sapato no pé, ano entra, ano sai, e um sapato que praticamente está quase furado, ela está todo ano inteiro com esse mesmo sapato, não tem sapato, não tem condições. Será que está em pecado? Porque se tem um Deus tão grande, porque está só com um sapato no pé, um sapato velho? Eu tinha uma bolsa, que eu passei quase um ano inteiro com essa bolsa estava toda, eram bolsas de couros, não? A tela de couro. Então essa tela não se pode cozer, porque chega um ponto que não se pode cozer. Então essa bolsa estava rasgada, mas é a única que eu tinha. Eu estava com ela para cima, para baixo, assim, meu pai, algum dia o Senhor vai para ver, eu vou comprar um bolso. Mas eu, em vez de reclamar, eu continuei com o meu bolso aí furado. Eu via que as pessoas me viam com maus olhos, porque eu ia com ele no trabalho, para a igreja, para isso, para o médico, isso mais o outro. Mas quem me importava o que falavam as pessoas? Porque Deus já tinha me curado do que dirão, do que pensarão de mim. Ele me curou disso, porque eu antes vivia de acordo ao que as pessoas pensavam de mim. Porque eu antes vivia de acordo com os elogios das pessoas. E eu não sabia dizer que não. Desde a minha infância eu fui crescendo numa fase onde eu não sabia dizer que não.
onde, de acordo com o que as pessoas pensavam, era assim como eu me sentia. De acordo com como as pessoas me viam, é assim como eu me sentia. Se tu agora mesmo falasse que eu sou uma fracassada, eu me sentia fracassada. Se tu falasse, olha, Sandra, te vejo bem, isso, mas eu me sentia assim. Até chegou um ponto onde eu tudo falava que sim, 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 e eu no meu segredo sofria. Até que pela misericórdia de Deus, Ele veio e me libertou disso. Então eu deixei de depender do que as pessoas pensam de mim. Deixei de depender do que os outros e querem opinar de mim. Querem criticar, critiquem. Querem falar de mim, falem. Todo mundo tem essa liberdade de falar. Eu não posso fechar ninguém a boca para falar. Mas há uma diferença. De que a minha emoção, os meus sentimentos, o meu coração não vai inclinar pelo aquilo que as pessoas pensam, mas sim pelo aquilo que Deus pensa de mim. Porque eu era escrava do que os outros pensavam de mim. Eu não tinha vida, eu não tinha voz. Mas a partir do momento que eu entendi que eu tenho que me importar com o que Deus pensa de mim, não do que os outros pensam de mim, aí já eu me coloquei posicionada. Aí já eu faço o que Deus me manda fazer, não o que os outros querem que eu faça. Porque eu era vazia, me sentia vazia. Tudo que eu fazia era vazio. Porque era para agradar os outros, era para chamar a atenção dos outros. Mas quando eu entendi que a primeira pessoa que eu tenho que agradar, mesmo desagradando familiares, mesmo desagradando pessoas, a primeira pessoa que eu tenho que agradar é Deus. Então aí já acabou toda a escravatura. Aí quando eu entendi que sempre quando eu faço alguma coisa, eu faço para Deus, aí acabou toda a escravatura. Mas sempre quando eu estava esperando que os homens me dessem elogios, que os homens me viessem, Sandra, fizeste bem, isso, mas o outro, sempre olha, no fundo do poço. Porque a mesma boca que me elogiava foi a mesma boca que me destruía. Por isso a Bíblia mesmo nos fala, cuidado com a boca que elogia muito. Cuidado. Porque essa mesma boca vai te destruir. Porque a mesma boca que falou assim, Osana nas alturas, quando Jesus entrava no burro e levantavam palmeiras, falando, Osana nas alturas. Essa mesma boca foi a boca que ele falou assim, vamos apedrejá-lo, vamos matá-lo. Solta Barabás, que era um criminoso, e vamos crucificar Jesus. O mesmo que fez milagres em nome de Jesus. O mesmo que sentou à mesa com Jesus. Foi o mesmo também que foi aí e entregou a Jesus nas mãos dos romanos para ser preso. Então é assim, tudo que nós vamos fazer para Deus. Recebemos elogios, amém, glória a Deus, obrigado. Mas é para Deus, é para o nosso Deus. Toda a honra e toda a glória seja para o nosso Deus. Entende? Então não vamos julgar os outros de acordo com o que nossos olhos estão a ver. Mas sim, entender que cada pessoa passa pelo seu processo. Porque talvez com esse sapato que eu estava com ele furado durante ano, esse sapato era para ir para todo lado. Era o único sapato para ir para todo lado. Mas talvez quem me viu estaria criticando sobre a minha vida, porque eu estava com um só sapato. Mas como Jesus Cristo já tinha me restaurado, eu nem ligava. O bolso que estava furado e em cima rasgado, que eu andava para cima e para baixo. Talvez tinha pessoas que estariam falando, olha, mas não me importava. Porque Jesus já tinha me curado, mas se fosse outro tempo, eu não tivesse aguentado as críticas. Então, entender que o único que não nos abandona é Deus. O único que não nos crucifica é Deus. O único que não nos deixa sozinho no momento difícil é Jesus. Tudo o que está nesse mundo fica. E isso eu aprendi através da morte da minha mãe. Luta. Para quê? Para depois ficar tudo aqui. Mas quando nós lutamos para o reino dos céus, quando lutamos para agradar a Deus, quando lutamos para obedecer a Deus, a recompensa é maior. Então não é qualquer coisa que vem nos tirar a paz, não é qualquer coisa que vem nos abala, não é qualquer coisa que vem não, ele disse, porque assim, eu fazia coisas. Eu me lembro que eu estava fazendo receitas, não? Para bolos, isso mais outro. Então eu estava fazendo receita de pastéis. A pessoa falava, eu gosto do teu pastel, é muito bom, eu gosto. A pessoa, todo mundo falava bem do pastel. Então, veio e outra pessoa falava assim, não, Sandra, eu acho que deverias, porque é assim. E a pessoa veio com pressa, queria já a encomenda, com pressa. Então eu, em vez de falar assim, olha, agora não posso porque a massa tem que descansar, a massa tem que levar um tempo de repouso, depois tudo tal, depois eu tenho que fazer o pastéis. Não, eu com a ganância de querer rápido já colocar mais encomenda, eu fui fazer o pastel. E o pastel saiu com a massa pisada. Saiu bom,
porque a receita é a mesma, mas a massa saiu pesada. E aí a própria pessoa me diz assim, deixa eu mudar a receita, porque o pastel está bom, mas a massa está um pouco pesada, isso, mais o outro. Então o que eu fiz? Eu fui e troquei a receita, e cada vez fui a pior. Por quê? Porque estava baseada na opinião das pessoas, e não naquilo que eu já tinha segurança, não naquilo que eu já sabia fazer. Então temos que ter cuidado de querer depender dos outros para nos sentirmos bem ou mal, de querer depender dos outros para saber se é isso, mas não. Sempre que queres pedir uma opinião que não vai ser frustrado, peça ao Espírito Santo opinião. Ele vai te dar a opinião correta. Ou ele vai te colocar pessoas corretas no caminho para te dar uma opinião correta, porque vais sentir paz, vais ter certeza que é isso. Mas sempre quando estamos dependendo de outras pessoas para ver qual é o caminho que vamos seguir, vamos sair frustrados. Ok? Então, que a nossa vida esteja baseada na vontade de Deus e não nas nossas vontades. O dia de amanhã só pertence a Deus, entende? Então, nós temos que entender que aquele, pois que sabe, no versículo 17 fala assim, aquele, pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então nós, quando sabemos que uma coisa é errada, julgar os outros, que estamos a andar pelo caminho errado, que estamos a desagradar a Deus, estamos fazendo desobediência à palavra de Deus, nós temos que entender que Deus nos deu uma consciência para entender aquilo que é bom e aquilo que é mau. Então, se nós sabemos que estamos a fazer uma coisa errada e continuamos a fazer porque é a nossa vontade, porque estamos machucados, porque eu quero fazer isso mais o outro, depois nós vamos vir reclamar a Deus o porquê Deus não fez, porque Deus não livrou. Porque Deus aqui mesmo está a falar, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, já está a cometer o pecado. Então temos que ter cuidado com isso. Entender que quem nos justifica, quem é o nosso justo juiz, é Deus. Quem vai justificar no meio da tribulação é Deus. Deixemos de querer nos justificar, deixemos de nos querer colocar na frente dos homens, na frente das pessoas e colocar o nosso argumento sabendo que não nos vão ouvir. Porque tem pessoas que não nos vão ouvir, só vão ver a parte de frente, mas a parte de trás ninguém quer ver. Ninguém quer ver de onde saímos, ninguém quer ver o que passamos. Porque aí Davi, quando queria enfrentar Golias, já estava, não, como é que vai enfrentar Golias? Se tu és um menino, se tu não tens força, tu não tens experiência, tu nunca enfrentaste um exército, não sabes nem pegar uma arma, como é que vais enfrentar Golias? Mas quem tinha experiência, quem tinha assim sucesso, tudo tal, e medalhas de batalhas que tinham vencido, estavam todos com medo de Golias. Ninguém enfrentava Golias. Mas o que mais sabiam é que Davi não se deixou conduzir pela crítica que lhe fizeram. Davi não se deixou influenciar pelo que os outros pensavam. Pelo contrário, Davi sabia em quem confiava. Davi sabia quem andava com ele no secreto. Davi sabia quem tinha lhe dado força para vencer leões e ursos, para defender suas ovelhas no secreto. Onde ninguém viu, Davi sabia. Então Davi, mesmo recebendo críticas, tanto dos irmãos como bulas dos outros, e tanto dos soldados como também do gigante, ele não se importou, ele não deu ouvidos para o que estavam a pensar dele, mas sim permaneceu firme e fiel e confiante naquilo que Deus tinha feito na sua vida, no Deus que ele servia. Porque ele sabia que o seu Deus não lhe deixaria frustrar. Ele sabia quem lhe deu vitórias no secreto. Então nós temos que entender que em quem temos que confiar é em Deus, porque é Deus que nos dá vitórias, é Deus que nos dá força, é Deus que está aí conosco quando ninguém está. Nós não vamos tentar ser juízes, nem juíza. Não vamos deixar que o Espírito Santo venha e nos defenda. Que o nome de Jesus seja glorificado, porque às vezes o nome de Jesus não é glorificado porque queremos nos defender, queremos mostrar, queremos argumentar o que nós pensamos. Não, deixa quieto, deixa que Deus faça. Nós, a única posição que nós temos que colocar é a obediência a Deus. O resto é consequência da nossa desobediência ou da nossa obediência. Ok? Vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento te agradecemos por mais um estudo, Pai. E que também, Pai, te pedimos, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque às vezes condenamos, às vezes julgamos por coisas que nós nem sabemos o que o outro está a passar, meu Pai. Que sejamos lentos para criticar e rápido para ajudar, ou simplesmente também rápidos para ajudar, para orar pelo outro que esteja afligido, que esteja abatido, meu Pai. Ó Espírito Santo, que não sejamos pessoas que são guiadas por aparências, mas sim guiadas pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. Ó Espírito Santo, que possamos deixar toda a causa nas Tuas mãos e não ser juízes da nossa própria causa, meu Pai, porque muitas vezes tentamos ser juízes, tentamos explicar situações, mesmo tendo razão, mas terminamos como também pessoas insensatas, meu Pai.
porque queremos fazer tudo na força do nosso braço. Espírito Santo, nesse momento eu te peço, levanta o caído, restaura a alma, meu Pai. Leva a palavra de consolo no coração de cada um, meu Pai. Que esse vídeo venha ser vídeo de edificação para a alma, de salvação da nossa alma, meu Pai. Espírito Santo, nesse momento também eu te peço que se existe alguma pessoa aqui com pensamento de derrota, negatividade, ou mesmo de suicídio, meu Pai, arranca toda a opressão, arranca tudo aquilo que não agrada ao Senhor, meu Pai, e faça com que essa pessoa entenda que só o Senhor é o único suficiente Salvador, que só no Senhor devemos confiar, que só no Senhor devemos descansar, porque o ser humano é falho, o ser humano é pecador, mas o Senhor é aquele que permanece, o Senhor é aquele que não falha, o Senhor é aquele que não julga, mas sim que restaura, que salva, que levanta, meu Pai. Então que a partir de hoje possamos entender que só no Senhor temos que depositar toda a nossa confiança. Ó Espírito Santo, que essa noite essa pessoa possa dormir, que essa noite essa pessoa possa entender que só o Senhor pode arrancar tudo aquilo que esteja oprimindo a sua alma. Dá descanso para essa pessoa, meu Pai. Unge a sua mente, desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés, meu Pai. Unge com o sangue de Jesus para que possa haver uma restauração espiritual. Para que quando essa pessoa se levante da sua cama amanhã, meu Pai, porque o dia da manhã só ao Senhor pertence. Então quando essa pessoa se levantar da sua cama, ela possa levantar renovada, restaurada, meu Pai. Que todo o peso caia por terra, que todo o mal-estar caia por terra, meu Pai. E que seja o Senhor a levantar, que seja o Senhor fazendo com que o nome do teu Filho Jesus Cristo seja glorificado na vida de cada um de nós. Que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe. Vou deixar um louvor aqui embaixo para fortificar ainda mais a tua fé com Deus. E também lembre sempre, o nosso Deus está contigo. Nosso Deus está conosco. Nosso Deus é Ele, o único justo juiz para mostrar o que está bem e o que está mal. E acredita, quando nós fazemos tudo para Deus, quando nós confiamos em Deus, não saímos frustrados, porque Ele nunca falha, Ele nunca perdeu nenhuma batalha, ok? Noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. Deus vos abençoe.